paz do Senhor, meus amados irmãos, estaremos dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo o capítulo 16, o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Josué. Capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo das Arquitas até a Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflite até o termo de Bet-Eron, de baixo e até Gessen, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Ardá até Bet-Oron de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Micmeta, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Tanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janaon, e desce desde Janoa a Atarote e a Narate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tárpua vai este termo para o ocidente do ribeiro de Canaã, e as suas saídas do mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram aos cananeus que habitavam em Gezé. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, porque era o primogênito de José, a saber, Marqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade de Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efé, o filho de Gileade, filho de Marqui, o filho de Manassés, são os nomes das suas filhas: Márcia, Noa, Ongla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos deste herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade, a Barzã que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuem herança, e a terra de Gileade tiveram outros filhos de Manassés.
E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está diante de Siquém. E vai este termo à mão direita até aos moradores de Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tápua, porém Tápua, no meio de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então, desde este termo ao ribeiro de Canaã, para o sul do ribeiro de Canaã, para o sul do ribeiro de Efraim, são estas cidades no meio da cidade de Manassés, e o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, às suas saídas do mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés a Betseia, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleia, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de En-Edor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me destes por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastaria. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Betseia e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque espilharás os cananeus, ainda que tenha carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes a passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram até a terra e a descreva segundo as suas heranças, e se tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e a traireis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do
do Senhor e é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que ia descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tomai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e o descreveram segundo as cidades em 7 partes do livro, e voltaram a Josué ao arraial e em Siló. Então Josué lhe lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E subiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e sobe esta terra ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a luz do lado de luz, que é Betel, para o sul, e desce estes termos a Atarote-Adá, ao pé do monte que está na banda do sul de Bet-Horon debaixo. E vai este termo e torna a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas vão para Quireat-Baal, que é Queriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul. Esta está a extremidade de Queriate-Jearim. E sai este termo ao ocidente e vem a sair a fonte das águas de Néfton. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo o vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul. E então desce a fonte de Rógel, e vai desde o norte e sai a Ensermes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado defronte de Arabá. Para o norte desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas desde termo da língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul, e termina o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E a cidade da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Orgia, e Emeque-Queizis, e Bet-Arabá, e Samarai, e Betel, e Avim, e Parã, e Ofra, e Kefa-a-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramã e Beirote, e Mispa, Sefira e Moza, e Requém, e Irpiel, e Tarala, e Zela, Elefete, Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeã e Queriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém, meus amados irmãos?
finalizando mais uma leitura bíblica. Até a próxima leitura. Que Deus queira abençoar a vida de cada um a ouvir a esse áudio da palavra de Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Amém? Até a próxima leitura em nome de Jesus.